Olá, minha gente! Eu queria pedir a você que pela primeira vez está assistindo o meu vídeo, que se inscreva no meu canal, participe, faça os seus comentários, dê o seu like, se gostou, se não gostou. E eu queria assim, imensamente agradecer aquelas pessoas que já se inscreveram no meu canal. Desse último vídeo para cá agora, né, que eu gravei, eu estava com 25 inscritos e já passei para 31. Isso é motivo de muita alegria e o meu muito obrigado a vocês que se inscreveram, e eu peço que as inscrições possam aumentar cada vez mais para que o nosso trabalho tenha assim uma certa coesão, né? Tem uma importância muito grande. Eu peguei assim como título, inclusive, desse vídeo, como título, será o fim do governo Bolsonaro? Né? E devido a todo esse cenário, né, que tem acontecido e que vem acontecendo, e a cada dia que passa nós temos assim um fato novo, né, um fato novo que acaba se envolvendo de uma certa forma, de uma certa maneira assim, o governo, afetando, né, o governo Bolsonaro, né, afetando ou balançando um pouco assim as estruturas, né, de um governo que mal está começando, né, que tem poucos dias já de começo, que a partir de fevereiro é que a coisa vai assim ter mais fôlego, né, para poder inclusive ilustrar, né, isso que eu estou apresentando aqui para vocês. Eu indico, né, uma leitura que se encontra no site do GGN, né, que é o Jornal de Todos os Brasis, um artigo assim brilhante, um artigo a meu ver assim bastante profundo, né, que tem um conteúdo é, bem interessante, que vai explicar todo esse desenrolar, todo esse do caso do Flávio Bolsonaro, que é o do Luiz Nassif. O Luiz Nassif escreveu um artigo, Xadrez do Fim do Governo Bolsonaro, que inclusive ele inicia o seu artigo, né, como eu coloquei aqui, será o fim, né, do governo Bolsonaro. Ele já diz o seguinte: há uma certeza e uma incógnita no quadro político atual. A certeza é que o governo Bolsonaro acabou. Dificilmente escapará de um processo de impeachment. A incógnita é o que virá após ele. Muito interessante, né? Esse começo, né? É também a mesma pergunta que eu faço, né? Que eu faço nesse vídeo. Será o fim do governo Bolsonaro? Né? Com tantos e tantos acontecimentos, agora mesmo esse encontro de Davos, né? Onde nós tivemos lá o seu discurso, isso teve uma repercussão muito grande também, né? Do chamado fiasco, né? O fiasco do governo Bolsonaro, que havia toda uma preparação para que ele pudesse ir lá fazer o seu discurso, defendendo o Brasil, né? Defendendo o seu programa de governo. Então, como é um governo que não tem um programa assim muito claro, definido, ele chegou lá, ele, né, simplesmente não tinha o que dizer, né? E muita coisa que disse fica-se muito contraditório pelo que o seu governo já vem apresentando, né? Então fica-se uma coisa muito estranha, muito esquisita, né, em tudo isso. E o Luiz Nassif, ele vai apresentar assim, no seu artigo, né, as peças, que é uma peça do xadrez, né, então ele vai peça 1, peça 2, peça 3. A peça 1, a dinâmica dos escândalos políticos, né, em boa parte envolvendo o Flávio Bolsonaro. A peça 2, a Operação Quarto Elemento, né, que essa operação foi assim muito importante, que a partir essa operação chamada Operação Quarto Elemento é que está assim cada vez mais vindo à tona, né, alguns esclarecimentos que possa de repente desvendar o, o assassino, né, os assassinos da Marielle, né? E então a gente sabe assim de algumas pessoas, inclusive suspeitas, né, que já estão presos, né?
mas eu penso que a coisa ela vai ter uma caminhada para poder ter esse desfecho e descobrir os assassinos de Marielle. Depois a peça 3, o histórico dos Bolsonaro com as milícias, né? Esse envolvimento com as milícias, como eu acabei dizendo. Tem uma série de coisas aqui que o Nassif apresenta que pensa assim que não deixa de ser uma prova, né, desse envolvimento, por exemplo, tanto do Flávio Bolsonaro quanto o Jair Bolsonaro, né? Elogios e isso é o que está aqui presente vem já de tempos atrás, antes, por exemplo, antes mesmo do período, tanto do período eleitoral quanto agora do Jair Bolsonaro na presidência. Então fica-se muito evidente, muito claro, é apresentado aqui, por exemplo, que essas milícias são as mesmas milícias que podem ter assim um envolvimento muito grande com o assassinato de Marielle. A peça 4, a serventia dos Bolsonaro. Né? Então, o governo Bolsonaro ele vem enfrentando todo esse problema, né? Toda essa dificuldade agora de início, devido assim a sujeirada, né? A corrupção que já existia já há um bom tempo, né? E vem se aflorando cada vez mais agora. E que muita gente, que inclusive até apostou, né? Apostou nesse governo, né? Muita gente, não foi pouca, né? Foram milhões de pessoas, apostaram nesse governo, votaram, né? No Jair Bolsonaro. E uma das coisas que essas pessoas, né, diziam, né, juntamente com o governo Jair Bolsonaro, era que agora a corrupção no nosso país acabou. Né? Acabou, inclusive, nós vamos acabar de vez com a corrupção no país. Vencendo, destruindo, perseguindo qualquer coisa mais assim, o PT e os petistas. Né? Então, Lula já se encontra preso, né? Já está preso há um bom tempo, a Dilma teve o impeachment dela, e aí você teve algumas prisões também de alguns políticos, né, ligados ao PT. Então a impressão que se tinha é que a limpeza no país já estava muito, né? Agora o Brasil está sendo um país limpo, né? Ou vamos caminhar para essa limpeza. De repente vem todo esse estouro, né? E o que tem deixado assim muitos bolsonaristas assustados, né? Porque não esperavam por esse tipo de acontecimento. Com certeza muitos bolsonaristas não esperavam por esse tipo de acontecimento. E ultimamente estamos também assim vendo, né, algumas crises que andam acontecendo, que pensava assim que jamais, talvez, iria acontecer, mas está acontecendo, né? O MBL, por exemplo, né? O MBL, o próprio Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ou os Bolsonaros em si, né? Já tem assim tecido críticas, né, ao MBL. E o MBL também já, em alguns momentos, já tem também já se manifestado, né? Por todas esses problemas, né, que estamos aí percebendo dia a dia. E ultimamente eu fiquei sabendo também, né, da deputada, né, da Pascoal, que também já tem feito assim já algumas críticas, né, já tem assim manifestado inclusive algumas críticas aos Bolsonaro. Vamos insistir, né, com isso o tempo todo, até enquanto durar esse governo, insistir naquela velha frase, né, que eu avisei, né, ou nós avisamos. Eu avisei, isso eu tenho certeza que eu avisei, né? E aí muita gente não deu ouvido,
né, ou não deram ouvidos para nós. Tínhamos como se diz assim, uma previsão, né, do que poderia ser um governo como o do Jair Bolsonaro, né? Esse tipo de previsão já muito claramente a gente já tinha feito esse tipo de previsão, né? E, penso assim que, por um bom entendedor, não era assim tão difícil, né, de perceber que esse governo não seria um governo onde iria minimamente atender às principais necessidades, né, que o povo brasileiro precisa. Mas ainda fica essa pergunta, né? Será o fim do governo Bolsonaro? Né? A gente precisa ainda esperar um pouco, né? E ver assim qual será a reação da elite brasileira de um modo geral. Porque a elite brasileira, ainda de uma certa maneira, ainda aposta, por exemplo, no ministro que o Bolsonaro convidou, né, para o Ministério da Economia, que é o Paulo Guedes. Então é nesse sentido que eu ainda tenho um pouco de dúvida. Talvez as coisas possam ainda atropelar, né, arrumar um jeitinho daqui, um jeitinho dali, e não caminhar, talvez não tão cedo, né, para um impeachment como o Luiz Nassif coloca. Acontecendo o impeachment, é claro que o Mourão já está a postos, né? Então, se numa possibilidade de uma saída, né, uma deixada do Jair Bolsonaro, né, da presidência da República, o que vem depois é o Mourão, né? E aí sabemos muito bem que com o Mourão os militares muito facilmente já estarão no poder, né? O que será de tudo isso, né? O que será de tudo isso? Vamos aguardar, vamos caminhando, vamos ficar atentos. Estou aqui na resistência, como muitos companheiros e companheiras que também se encontram na resistência, e sempre vamos dizer a mesma coisa no encerramento, né, de uma gravação como essa que eu estou fazendo. A grande esperança é de um dia o Lula ser livre. Lula livre. Obrigado e até uma outra vez.